de Srimad Mahaprabhu, Gaurajan Master. And especially he prays Suddha Nam, pure holy name, how will chant pure holy name. Ele também, né, pregou Nama Sankirtana, Shuddha, não, né, como cantar o santo nome puro. Nowadays very easy to preach, but that time not so easy to preach against the upper sampradayas. Hoje em dia é muito fácil pregar, mas naquela época era muitíssimo difícil por causa de todas as altas sampradayas que existiam. The specialist was the so-called Brahman sampradaya, Sahajya, Soki, Deti, Jambu. Even they try to kill too. Bhakti Siddhanta Prabhupada, when Bhakti Prabhupada, he preached against the Sahajya, Soki, Deti, others. Então, sobretudo, né, sampradayas como os supostos brahmanas, né, os sarradias, os pakivedis, e assim por diante, todos eles, né, então eles tinham as práticas deles e Srila Bhaktisiddhanta pregava contra tudo aquilo que era errado, né, que era contra a Bhakti pura. E por isso, eles tentaram até matar Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. If you read Jaiva Dharma, this is actually his word. Bhaktivinoda Thakur, he wrote this grantha against the upper sampradaya and established Shuddha Bhakti, Vaidhi Bhakti and pure Raga Bhakti. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu esse grantha, né, o Jaiva Dharma, onde ele derrota todas as altas sampradayas, né, essas supostas linhas filosóficas, e ele estabelece Bhakti pura, né, Vaidhi Bhakti pura, Raganuga Bhakti pura. If you not read Jaiva Dharma, you will never become pure devotee. Se nunca lermos o Jaiva Dharma, nunca seremos devotos puros. And if you want to be pure devotee, you have to read Jaiva Dharma. Very important. Jaiva should be and translated in Portuguese. Read. Then you will understand what is the perfect philosophy. One grantha you read, then all 6 Goswamis grantha in Jaiva Dharma. Então, se quisermos um dia sermos devotos puros mesmo, então temos que ler o Jaiva Dharma, né? Ler esse grantha tão importante. A gente tem que traduzir isso em português. Moraes até falou. Jaiva Dharma, no português. Então, porque no Jaiva Dharma, se nós lermos só o Jaiva Dharma, todas as outras escrituras dos 6 Goswamis estão contidas nele e a gente vai entender a filosofia plenamente. Soon, published Jaiva Dharma, very important. One of the 6 Goswamis, grantha inside in your Jaiva Dharma. One grantha you read, hey! One grantha you read, yes, your life will come. Então, o Maharaj está pedindo para a gente publicar o mais rápido possível o Jaiva Dharma em português, né? Porque é muito importante ler esse livro, Jaiva Dharma, porque ele foi escrito pelo 7º Goswami Srila Bhaktisiddhanta Thakur e todos os granthas dos outros 6 Goswamis, as escrituras que eles estabeleceram, estão contidas no Jaiva Dharma. In our time, if any new devotee will come, first he has to read Jaiva Dharma. Então, o Maharaj está falando que na época dele, né, se qualquer devoto novo aparecesse, né, se aproximasse, antes de tudo, ele tinha que ler o Jaiva Dharma. Gurudev, continue 5 years, he also gave class Jaiva Dharma. Every day, Jaiva Dharma class, Jaiva Dharma class. If you not read Jaiva Dharma, they will understand our Vaishnava philosophy. That's it. Então, Srila Gurudeva, por exemplo, deu aulas sobre Jaiva Dharma durante 5 anos, continuamente. Né? É muito importante que a gente leia o Jaiva Dharma, porque assim a gente vai poder entender toda a filosofia Vaishnava. A gente vai entender plenamente. Do contrário, não é possível. If you perfect way want to chant holy name, you have to read Jaiva Dharma. It's very important. Então, se nós queremos cantar o santo nome de forma perfeita, então temos que ler o Jaiva Dharma. Many others say, but here is your this right. And it's just many just publish Jaiva Dharma. Why do this? YP, GPP, IPPP, you need to read Jaiva Dharma. Jaiva Dharma is very important. Many first edition, second edition, correction. Why if one time you cannot perfect it. And if you do small ground, how many your faults there? Huh? Or you're not. Yeah? Because in this material everything is what? Incomplete. False is there. You cannot perfect. So there is imperfect. Why is that?
And just complete. This Jayavadharma is very important. Então, Maharaj está Only keep perfect Siddhanta. Siddhanta should be not delayed. Então, Maharaj está frisando a importância da gente ter o Jayavadharma em português, né? Não importa o que seja o direito de tal editora ou aquela editora, tradutor, etc. Isso não é o mais importante. O mais importante é ter o Jayavadharma em português para que todos leiam, né? E Maharaj está falando também que é impossível. Numa primeira vez, não dá para ser perfeito, né? Na segunda ou terceira edição, vai se aperfeiçoando e vai se corrigindo os erros, né? Porque um pequeno livrinho tem um monte de erro. Então, sempre vai ter erro, porque nesse mundo material sempre há erro, tudo é defeituoso, né? Every grammatical mistake will come. So these grammatical mistakes. Next edition, but Siddhanta should be O Maharaj está falando que tudo é defeituoso nesse mundo, né? A gramática pode ter erro, etc. Mas o Siddhanta, as conclusões filosóficas, têm que ser perfeitas. So Jayavadharma, read every book. Bhaktivinoda Thakur's main grantha is what? Jayavadharma. If you not read Jayavadharma, you will never become pure devotee. Então, todos nós devemos ler o Jayavadharma, né? O Jayavadharma é a escritura principal estabelecida por Srila Bhaktivinoda Thakura, né? E se nós não lermos o Jayavadharma, nunca será possível que nós nos tornemos devotos puros. How many devotees read Jayavadharma? Quantos devotos leem Jayavadharma? Read or not? Oh, you read. Já leram? Reading Jayavadharma. Yes, Jayavadharma read. It's very important. Every day give Jayavadharma. Gita simple. Just you learn. Slokas you learn Gita. Not many slokas need to learn to Gita. Gita is what? Just to learn 25 slokas. Then 5. Because Gita is what? Discuss only 5 types of tattva. Not 6 tattva. 7 tattva. 7 types of knowledge in Srimad. And every chapter 5. Then you will enough. Então, Maharaj está falando que a gente tem que ler o Jayavadharma para entender a filosofia de forma plena, né? Só que a gente tem que ouvir todos os dias, né? Ler sempre, continuamente, ouvir aulas do Jayavadharma, né? Porque a Gita, por exemplo, é muito simples comparado ao Jayavadharma, né? A Gita a gente não precisa aprender muito verso, uns 25 versos tá bom para a gente aprender, porque a Gita só fala de 5 verdades fundamentais, né? Principais, só isso. É muito simples. When you more advanced, then you read Gita's all commentaries, Krishna Chakravarti, Siddhartha Prabhu. I get it. But simply, but Jayavadharma, Então, quando nós nos desenvolvermos e progredirmos na nossa prática, então a gente pode se aprofundar e ler os comentários mais doces, mais elevados de Shloka Chakravarti Thakura e de outros acharyas. Mas primeiro a gente tem que ler o Jayavadharma, é o mais importante. In Jayavadharma, Bhaktivinoda Thakur discussed this thing, right? 10 principles. He explained. Amnaya praha, taptam, harina, paramam, sarvasattim, ratabdi, tadhinnam, samsta, jivana, prakriti, kavaritana, sabhyumtam, bhava, veda, veda, prakasam, sakaramiti, hare, sadhanam, suddha bhakti. Hare, sadhanam, suddha bhakti. Saddham Sapriti Eve Upadesati Janana Gaura Chandra Swayam Sa. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gives this straight message to all the living entities. Então, no Jayavadharma, Srila Bhaktivinoda Thakura fala sobre 10 verdades fundamentais, né, que Srimad Mahaprabhu deu, né, são as 10 mensagens de Chaitanya Mahaprabhu. That is called Dasamula Tattva. 10 principles people know. And Bhaktivinoda Thakur did Jayavadharma. Then you will like to listen. Amnaya praha tattam rinam paramam sarvasattim prakasam tadrinnam samscha jivana prakriti kavalitam sat vimuktamscha bhava veda veda prakasa sakalamuti hare sadhanam suttavakti sattvam tatpriti eve upadesati janana gaura chandra swayam. So everybody should learn this sloka. And when you come, first join in our Guruma, Gurudev give first this sloka.
So you have to learn this flow. Amna. And second flow, Aradha Bhagavan. Yes, yes. This is slow. Very important. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching. Então, Maharaj está falando, né, que esse verso, né, que descreve as 10 verdades que são estabelecidas pelo Dasha Mula Tattva, né, ele fala das 10 verdades. É muito importante que nós saibamos e aprendamos esse verso. A Shila Gurudeva, quando recebia os devotos na mata, no templo, né, ele primeiro ensinava esse verso. Depois desse verso, ele ensinava Aradha Bhagavan Gadishatanaya, que Maharaj citou hoje. E assim, né, o devoto ia aprendendo. Então é muito importante que a gente aprenda essas 10 mensagens, as verdades faladas por Shri Chaitanya Mahaprabhu, que estão presentes no Jayavadharma. So good. Jayavadharma, this is the essence of Goswami's Grantha. Yes? Everything. And big water of the ocean, completely put one small jar. Então, essa escritura, o Jayavadharma, ele contém a essência de todas as escrituras dos 6 Goswamis. É como se ele tivesse contraído o oceano, né, transformado numa quantidade que coubesse numa jarra, num só livro. Ujjalimani, highest Grantha, of Goswami past composed. That Ujjalimani essence is her in Jayavadharma. Bhakti Rasamrita Sindhu. The essence of Bhakti Rasamrita Sindhu in Jayavadharma. This Goswami called 6 Granthas and 6 Sandarbhas. Also the essence of 6 Sandarbhas in Jayavadharma. Everything. If you read Jayavadharma, all philosophies, knowledge will come in your heart. Então, no Jayavadharma, né, está contido a Rasa Vichar, né, aquilo que Shri Rupa Goswami descreveu no seu Ujjvala Nilamani, que é uma escritura muito, muito elevada, né, muito e ele fala também do Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que escreve, né, vai do Bhakti, Raganuga Bhakti, e ele fala, Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, e ele fala disso no Jayavadharma, e também fala dos 6 ou 7 Sandarbhas de Jiva Goswami, 7 escrituras que ele manifestou. Tudo isso, não faz? Então são 6 escrituras, e ele conteve tudo isso no Jayavadharma. Try to discuss this thing. Bhaktivinoda Thakur, he wrote many, about 400 granthas he wrote, he composed. And different language also, not only one language. Bengali, Hindi, Oriya, English, and also other different languages. He wrote many granthas, whole life into it. And so many magazines. Yeah? He also did this. He was the only one, grantha, householder. Yeah? But how did he preach? And also preach what? Nam Bhatto. He went every village. And also, he said Nam Bhatto. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu, né, por volta de 400 livros diferentes, né, em vários idiomas, como Bengali, Sânscrito, Hindi, Oriya, inglês, né, e várias revistas. Né, ele publicou várias coisas e também pregou, né, Nama Sankirtan, ele fez Nama Rata, né, ele fez cantar os santos nomes e tudo isso na casa das pessoas. Ele estabeleceu esse tipo de pregação. E ele era um chefe de família. E ainda assim ele fazia tudo isso. And he composed many Bengali songs, especially Kallan, Kalpataru. I was getting to tell you, many slokas and Bengali country, the Bengali street songs. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur também compôs muitas canções devocionais em Bengali, muitos bhajanas, muitos kirtanas, principalmente no seu Kallan Kalpataru. So Bhaktivinoda Thakur, in his own biography, he wrote, one day he was going one village to another village. In the middle of the village, had one particular dense forest. So Bhaktivinoda Thakur, he ride on one horse. Ele está falando que Srila Bhaktivinoda Thakur, na sua própria biografia, escreveu que um dia ele estava cavalgando, né, de cavalo, e no meio do caminho ele viu uma floresta muito densa. When Bhaktivinoda Thakur entered this forest, then one lady, she was crying. Then Bhaktivinoda Thakur came, hey, who are you? Why you are crying? That time she told, I am Maya Devi. Because you are preaching Suddha holy name. And the Suddha holy name, Maya cannot speak.
Então, o Bhaktivinoda Thakur entrou nessa floresta e lá tinha uma moça, né, chorando muito, chorando, e ele perguntou, quem é você? Por que você está chorando? E ela falou, eu sou Maya Devi, né? Porque você está pregando o cantar dos santos nomes puros, da maneira que você faz, eu não posso ficar em lugar nenhum. Onde tem o cantar dos santos nomes, né, não existe Maya. Maya não pode ficar. And if you chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant Sutta Holy Name, pure name. Then also ghost, who is Maya, will be Ram. All will be Ram. Very powerful. Então, se nós cantarmos os santos nomes, o santo nome puro, então os fantasmas, né, a bruxa Maya vai abandonar, vai embora da gente. So Bhaktivinoda Thakur, when he came and she told, hey Bhaktivinoda, you are preaching Sutta Holy Name, so I have no place to stay here. What will do now? Bhaktivinoda, we should go out. If anybody chant Holy Name, then he should not go there. Então, né, ela continuou falando, ei Bhaktivinoda, você está pregando o cantar do santo nome puro, e por isso eu não posso estar presente em lugar nenhum. Todo mundo cantando os santos nomes e cantando, então eu não posso estar em lugar nenhum. And so Bhaktivinoda Thakur composed this hymn. Then, also, this just we sang, Bolo 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 Krishna, Radha Krishna, Bolo Bolo Krishna. Jiv Krishna Das Evitsa. Only to our Dukkhana. If you say I am the servant of Krishna, all the living entities, they eternally servant of Lord Krishna. Então, né, todas as entidades vivas são servas eternas de Krishna. E elas têm que ter fé de que são servas eternas de Krishna. Then you are not this body, you are the eternal servant of Lord Krishna. He is Swarupa Krishna Vishwadas. All the living entities stand the servant of Lord Krishna. You are not a Maya Das. You are not the servant of Maya. You are the real servant of Krishna, Krishna Das. Então, nós não somos esses corpos, nós somos, né, servos eternos do Senhor Krishna, né? Com o verso que o Maharaj citou, nós somos servos eternos de Krishna, não somos servos eternos de Maya. Nós somos Krishna Das, não Maya Das. Just elicited by Maya, because Maya is with purpose. Elicited. Srimad Bhagavatam gives an evidence as like what is called goat. Goat, he wants to eat the what is called green leaf. But that green leaf is what? That green leaf covers the oil. So when the goat going to eat the green leaf, then also going down, then the oil will never come out. He left his body. In the same way, Maya, she creates the illusion and many kinds of entertainment. O bode, né, está caminhando pela floresta, ele quer comer umas folhinhas verdes que ele vê na frente dele. Ele fica com aquele desejo, ele vai lá comer a folhinha verde, quando ele vê, ele caiu num buraco. Era uma armadilha. Né? É a nossa mesma situação. Maya cria várias distrações e várias coisas, assim, né, brilhantes e coisas coloridas, e a gente se ilude e cai, e sofre. So in this condition, so completely illustrated by Maya. As like mirage, we are running towards the mirage, thinking what is it, right? No, what is it? Então, né, dessa mesma forma, a entidade viva, ela é como uma pessoa no deserto, correndo atrás de uma miragem. A miragem não é real, né? Você fica correndo atrás dela achando que é felicidade que é, mas nunca é. Just to turn your face towards Krishna, Govinda, Guru, Bhagavan, then your life will be successful. Então, simplesmente, se voltem para Krishna, Govinda, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e assim a nossa vida vai ser bem sucedida. You chant holy name, then your life will be successful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Bhaktivinoda Thakur, very nice explain this all these tattva, Jiva tattva, Maya tattva, Bhakti tattva, Krishna tattva, Prema tattva, Rasa tattva, and everything in his grantha. Então, o Maharaj falou que se nós cantarmos os santos nomes
então nossa vida terá êxito, né? Será bem sucedida. E Srila Bhaktivinoda Thakur fala sobre tudo isso, sobre Jiva Tattva, Maya Tattva, Krishna Tattva, né? Prema Tattva, tudo, Rasa Tattva, ele fala de tudo no Jaiva Dharma. So in this way, just I also little bit explain Bhaktivinoda Thakur like this way, how he used to eat. And basically he manifested Lord Chaitanya Mahaprabhu birthday and Gaur Naam, Gaur Kaam. Basically Gaur Naam, very important. Krishna Naam kare अपराधेर विचार गौरी नित्यानंदेर नहीं ये सब विचार नाम लइले प्रेम देन भय वस्त्रुधार Chaitanya Charitamrita. If you chant Krishna Naam, you have to consider 10 offenses Naam Bharat. But there are no offenses of chanting the Gaura Naam. Mas falando que, dessa forma, né, hoje ele tentou falar um pouco sobre a glória de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, sobre tudo o que ele fez, sobre como ele pregou na Sankirtana, especialmente ele manifestou o lugar de nascimento de Mahaprabhu, né, e ele satisfez os desejos de Mahaprabhu, né, e Gaura os nomes de Mahaprabhu, né, ele pregou. Como é dito no Chaitanya Charitamrita, ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, são consideradas 10 ofensas, né? Há 10 ofensas que a gente pode cometer ao santo nome. Mas, ao santo nome de Gaura, não existem ofensas a serem consideradas. Because Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of magnificence and magnanimity. Understand? If you surrender to Satchidananda Gaurari, you will attain to Krishna Prem. Without this mercy of Gaura Sundar, any method, you cannot realize Krishna Prem. Então, por que isso? Porque Mahaprabhu e seu nome são a personificação da magnanimidade, da munificência, né? E sem nos rendermos a Mahaprabhu, né, então nós nunca conseguiremos entender, realizar e obter Krishna Prema. Apenas através da misericórdia dele isso será possível. That means you start to Radha Krishna under guidance from Lord Chaitanya Mahaprabhu. When you will be perfect, Siddha, then your Atma soul will divide it into, at a time you will go Gauradham, and at a time you will go Vrindavan with Radha and Krishna. Então, se nós servirmos, né, a Shri Radha Krishna sob a guia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, então ao alcançarmos nossa perfeição, né, a nossa forma espiritual perfeita, então a nossa alma se dividirá em dois, e uma parte de nós irá para Goloka Vrindavana, que é ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, uma parte de nós irá para Goloka Vrindavana e a outra para Shvetadvip. You have everything, just you manifest chant of holy name from your heart. Então, tudo está no nosso coração, a gente tem tudo, a gente só precisa cantar o santo nome. Understand this thing? Vocês entendem isso? And tomorrow, very nice, Gundita Marjan, Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested. Gundita Marjan, how to clean a temple of our heart. Então, amanhã é mais outro dia super auspicioso, né? O dia de Gundita Marjan, que nos ensina como limpar o templo do nosso coração. Yes. In our heart, many kinds of bad things. Last anger. So how we clean the last anger from your heart? Then Lord will sit in our Hidaya Singhasan. Hidaya Singhasan? That is called the throne of our heart. Então, né, assim que todas as coisas ruins que existem no nosso coração, como a luxúria, a ira, né, a cobiça, tudo isso a gente pode limpar, né? E como limpar isso? Né? O que o Gundita Marjan nos ensina. E quando nosso coração ficar completamente limpo e puro, então o Senhor vai se sentar no trono do nosso coração, no templo do nosso coração.
forget to bring. Right? What is your name? What is your name? Negócio que ele vai entender o trabalho. Ele vai trazer depois de tarde. Hare Krishna. Então a gente tem alguns avisos muito importantes para fazer. Primeiro, amanhã é muito importante amanhã pela manhã vamos ter um programa que o Pastor Maharaj ele vai descansar um pouco mais, né? Estava um pouco resfriado, já está melhorando. Então não há programa de Pastor Maharaj pela manhã. E à noite o programa não será aqui na Shri Gauravani Gaudiya Mata. Será num outro endereço de uma casa a qual está nos recebendo para conhecer e poder desfrutar, obviamente, das benesses de ouvir o Harikatha de Shri Padma Maharaj. Então o Mahakala ele vai falar, né, e a gente vai colocar o endereço ali. Então amanhã não há programação pela manhã e à noite não é aqui na Shri Gauravani Gaudiya Mata. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente vai ter que avisar o Maharaj disso, principalmente os devotos, nesse local o programa tem hora para começar e hora para acabar. E nós somos os visitantes. Então a gente tem que chegar na hora e sair na hora. Se não for assim, pode ser que nem aconteça a programação. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Não é tão extenso quanto acontece aqui, que a pessoa chega às 6 horas, às 7, às 8, às 9 já pega o Harikatha, ainda estão atrasadas. Lá o horário que for, é o horário que vai ter que começar a programação. E é bom que quem também esteja conduzido Shri Padma Maharaj saiba disso e procure auxiliá-lo nesse sentido. Pois senão o programa vai acabar até não acontecendo. Né? Então, amanhã, Shri Padma Maharaj vai estar dando uma palestra sobre Bhagavad Gita na casa Padre Pio. Esse programa está marcado aqui para começar às 19h30. E essa casa Padre Pio fica na rua Assunção, 297, etc e tal. E o endereço vai estar ali no quadrinho de aviso, para quem quiser aparecer lá. A rua Assunção é uma paralela da rua Bambina, em Botafogo, perto do metrô Botafogo. Então todos são convidados e observem o que o Manglai Prabhu falou agora. Né? Nós somos convidados e vamos observar o horário dessa casa. 297. Vai estar ali afixado para você anotar. Tá bom? Para vocês todos anotarem. Hare Krishna. Então, mais um aviso. Pode ser que alguém não compareça amanhã lá na programação, porque amanhã, inclusive, é segunda-feira. Então, já causa alguma dificuldade. Então, eu vou estar dizendo aqui a programação de depois de amanhã, de manhã. Ela vai ser na prainha. Tá? Depois do recreio, depois de... Grumari não, né? Depois do recreio só. A prainha que fica após o recreio. Ah, mas que no na prainha é um lugar pequeno mesmo, é uma prainha. Vocês vão chegar lá, é um lugar belíssimo, um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. E Shri Padma Maharaj vai estar lá. A previsão é da gente estar chegando para começar a Bhajam em tudo às 10 horas da manhã. Isso depois de amanhã. Eu só estou avisando hoje porque, como é segunda-feira, talvez algumas pessoas não apareçam no programa da Casa Padre Pio. Então as pessoas já estão avisadas. Às 10 horas da manhã, depois da manhã, é na prainha. É só chegar, é lá mesmo. Quem não souber, é só perguntar para alguns devotos. Várias pessoas já conhecem que é um lugar até turístico e tudo, e muito bem frequentado. Surfistas e esportistas frequentam o lugar. E Shri Padma Maharaj vai dar uma aula na praia mesmo. E à noite, então, depois da manhã, volta a programação normal aqui na Shri Gauravani Gaudiya Mata. Tá? Então vocês estejam atentos, bem informados e aproveitem. Hare Krishna. Vamos só recolher o